Sr. Professor António Sampaio da Nova, nosso ilustre convidado, senhoras e senhores membros do Conselho Geral, senhores antigos reitores da UTAD, senhoras e senhores presidentes e vice-presidentes de escola, senhoras e senhores diretores de departamento e diretores pedagógicos, senhor presidente da Associação Académica e restantes membros da direção, senhoras e senhores professores, investigadores, funcionários e estudantes, minhas senhoras e meus senhores, ilustres convidados. As palavras, infelizmente, não mudam a realidade, mas ajudam a tomar consciência, e a consciência pode mudar a realidade. Nestes estranhos dias, duros e difíceis, podemos prescindir de muita coisa, mas nunca do futuro. Foi com estas palavras de António Sampaio da Nova, nosso ilustre convidado e a quem agradeço a sua presença, que iniciei a apresentação das linhas gerais do programa de candidatura a reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para os próximos 4 anos. Sr. Professor, a sua presença muito nos honra na abertura deste ano académico, por tudo o que significa para a Universidade Portuguesa, pelas causas com que tem batido em defesa da sociedade do conhecimento. Estamos gratos. Agradeço a todos a atenção que quiseram ter connosco, honrando-nos com a vossa presença nesta cerimónia singela, com que a UTAD marca o início de mais um ano escolar. A abertura do ano académico é uma oportunidade para se perspectivar, em certa medida, o futuro, mas especialmente o momento para dar as boas-vindas aos estudantes. Uma palavra especial vai, pois, para aqueles que acabaram de chegar a esta academia, a esta universidade. Espero que encontrem na UTAD um ambiente acolhedor e as condições para a aquisição de competências que permitam enfrentar um mercado global a par de qualidades empreendedoras e de espírito de cidadania. Aproveito para expressar um agradecimento público aos elementos desta academia que se têm vindo a aposentar pela disponibilidade que dedicaram à nossa universidade. Estou certo que a UTAD poderá continuar com a vossa colaboração. Num ambiente de confiança e de responsabilidade, envolvendo toda a academia, quero distinguir a forma elevada como foi possível, num curto espaço de tempo de um mês, iniciar um ambicioso plano de reafetação de recursos, integrando um conjunto de ações concretas em colaboração com os departamentos, as escolas e os serviços. Trata-se de um plano que tem como objetivo a diminuição de custos, de funcionamento e de pessoal, envolvendo a reorganização de estruturas, a otimização de serviços e a renegociação de contratos gerais de manutenção, não considerando soluções de outsourcing e privilegiando alternativas que recorram aos recursos humanos desta instituição. Lançamos as bases de um plano de ordenamento da Universidade em articulação com o futuro Ecocampus, uma das bandeiras desta instituição. Lançamos unidades de medição nos domínios da comunicação, imagem, cultura e empreendedorismo. Lançamos o plano estratégico que será colocado à discussão pública no final deste mês. Foram criadas condições para a implementação de importantes projetos estruturantes, quer no domínio da modernização administrativa, quer da investigação e desenvolvimento. Este último permitirá a contratação de recursos humanos qualificados em áreas que vão ancorar o futuro Régia Douro Parque, que finalmente reúne as condições para se iniciar a sua construção. Contudo, o início deste mandato reitoral foi marcado pelas questões de natureza financeira, decorrente da diminuição brutal do orçamento a que as instituições de ensino superior foram sujeitas em 2013, em particular as instituições do Arco do Interior, cujo papel no desenvolvimento é por todos reconhecida. A redução do Orçamento de Estado do presente ano, a comparticipação para a Fundação para a Computação Científica Nacional, o não financiamento integral do subsídio de Natal, o aumento dos encargos para a Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social traduziram-se na diminuição de cerca de 12% do orçamento desta instituição em 2013, ou seja, 3 milhões de euros de financiamento público. As universidades, excetuando as de regime fundacional, foram ainda objeto de uma cativação adicional de 2,5%, que no caso da UTAD representa mais de 600 mil euros, embora se aguarde que esta cativação
seja analisada caso a caso, mas ainda não temos garantia. Caros colegas, transitar de ano nesta instituição é uma odisseia. O cenário para 2014 é igualmente exigente e sombrio. A proposta de orçamento, submetida em agosto e aprovada na passada sexta-feira em Conselho Geral, envolve um corte adicional e ainda um aumento de 3,75% dos encargos sociais, sem garantia de não existirem cortes suplementares. Como tal, é fundamental a aposta das universidades no aumento das receitas próprias em serviços especializados baseados em investigação e desenvolvimento, como estratégia para ultrapassar este cenário restritivo. Por isso, foi neste contexto de rara exigência para a Universidade, caracterizado por enormes dúvidas e interrogações, que iniciamos o nosso mandato reitoral. Por isso, temos de continuar a resistir à tentação de adiar a resolução dos nossos problemas, com base na convicção de que amanhã acordaremos com tudo resolvido. O Conselho Geral, cuja atuação tem sido pautada por um sentido de colaboração e de confiança, tem sido muito claro e assertivo nesta matéria. A aposta no equilíbrio financeiro da instituição é fundamental para prepararmos o futuro à luz do novo quadro comunitário. Contudo, não nos é possível acomodar todos os sucessivos e contínuos cortes orçamentais em apenas um ano. Desta situação, temos vindo a dar conhecimento à tutela, ao Conselho Geral e à Academia. Caros colegas e ilustres convidados, a proposta que o Governo português entregou à Comissão Europeia para a utilização dos 21 mil milhões de euros de fundos comunitários que o país terá à disposição nos próximos 7 anos e cujo programa se passará a denominar por Portugal 2020, é uma oportunidade para as instituições de ensino superior e para o país. Sublinho como positivo o valor do envelope financeiro negociado, que traduz um esforço de coesão europeia, que em termos de média anual significa cerca de 1,8% do PIB. Também sublinho de forma positiva a estruturação do programa nos atuais 3 eixos operacionais, a que se acrescenta um 4º tema vocacionado para o emprego e a coesão social. Mais importante, considero o reforço do envelope financeiro regional de 30% para 40% do total dos fundos, bem como considerar uma componente de Fundo Social Europeu para além dos usuais FEDER e fundos de coesão. Nas opções do Portugal 2020, percebe-se a intenção de reduzir substancialmente o investimento em infraestruturas e privilegiar a competitividade e o emprego. No entanto, as conhecidas práticas de gestão dos anteriores quadros comunitários de apoio não nos podem deixar descansados. A média nacional do PIB per capita na Grande Lisboa é de 163 pontos, seguida da Madeira e do Algarve. O Norte é mais pobre do que a média nacional, embora no Grande Porto seja de 105 pontos. Deste modo, temos de olhar para os desequilíbrios intrarregionais e para a discriminação na distribuição dos fundos que se tem assistido nesta região. Como disse António Sampaio da Nóvoa, começa a haver demasiados Portugais dentro de Portugal. Começa a haver demasiadas desigualdades sociais e eu acrescentaria regionais. Num trabalho coordenado pelos colegas investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde destaco os professores João Rebelo e Teresa Sequeira, sobre o investimento realizado nas instituições do ensino superior entre 2000 e 2012, quanto ao apoio financeiro proporcionado pela União Europeia, conclui-se que a nossa universidade se encontra nos últimos lugares de valores de investimento comunitário, quer em termos absolutos, quer em termos per capita. Mas ao lado desta realidade há uma outra. Há uma UTAD resiliente, que se desenvolve e se renova. Há uma universidade que tem mostrado uma enorme capacidade de resistir, de se reinventar e de se superar em momentos críticos. Nesta mudança de ciclo comunitário, todos temos de multiplicar as vozes contra este excesso de centralismo, quer na órbita nacional, quer da órbita litoral. Quando se fala da falta de solidariedade da Europa entre regiões mais ricas e pobres, seria bom que se dedicasse algum tempo a olhar para o nosso país e as regiões. Minhas senhoras e meus senhores,
A agenda atual do ensino superior está marcada, além das questões orçamentais, pela reorganização da rede de instituições, considerada excessiva, mas com maior peso no litoral. Nos últimos anos, registrou-se uma diminuição da procura estudantil resultante da quebra demográfica e da situação económica, com maior incidência no interior, graças ao crescente e dramático despovoamento. No subsistema politécnico, esta quebra tem sido comatada, em parte, pela atração de novos públicos, jovens com percursos mais vocacionais e os maiores de 23 anos. A reorganização da rede não pode ser perspectivada, a exemplo da saúde, da justiça ou de outras áreas, em critérios de natureza demográfica ou económica. A reorganização do espaço português de ensino superior não pode ser equacionada apenas à luz dos indicadores que suportam os rankings internacionais, pois isso implicaria a perda da única âncora de esperança para a recuperação económica, social e demográfica das regiões. A utilização dos fundos comunitários em estratégias de apoio às universidades do Arco do Interior deve ser uma prioridade, designadamente no apoio aos estudantes deslocados, bem como na organização de um programa estruturado e sustentado de investigação, de desenvolvimento e de inovação com impacto potencial em áreas estratégicas para Portugal. Desta forma, podemos manter ensino superior de qualidade neste Arco do Interior. Podemos manter uma âncora de esperança, uma âncora de fixação de população, uma âncora de criação de emprego. Desta forma, podemos atenuar as assimetrias regionais numa estratégia coletiva que se traduza num país mais rico, mais coeso, mais inclusivo e mais plural. Nas palavras de José Saramago, somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, não existimos. Sem responsabilidade, talvez não mereçamos existir. É com este sentido de responsabilidade que tenho vindo a incentivar a participação ativa de toda a comunidade académica, mobilizar as capacidades e a força de vontade de todos neste novo ciclo de mudança que permita garantir a sustentabilidade desta nossa instituição. É com este sentido de responsabilidade que estamos a implementar um plano de reafetação de recursos e a construir o plano estratégico a submeter à apreciação do Conselho Geral. Termino com uma palavra renovada de confiança. Acredito que podemos colocar a nossa Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro numa nova trajetória que permita reforçar o seu papel no desenvolvimento social, cultural e económico da região, de forma a manter o seu historial de prestígio. Neste dia de abertura do ano académico, acredito e continuo a acreditar nesta universidade e nas pessoas que não se resigna e que luta diariamente por si, pela região e pelo país. Muito obrigado.